Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 19. Vamos falar sobre bodas do Cordeiro. Pensando em um detalhe muito específico da bodas do Cordeiro. Temos trabalhado desde o início do ano, sobre comunhão e o quê? A volta de Jesus. Comunhão e volta de Jesus. Às vezes a linguagem do pastor não está tão clara. Então, se ela ficar meio confusa para você, na nossa igreja nós temos essa liberdade de levantar a mão e falar assim, pastor, não estou entendendo. Porque nós queremos transmitir uma mensagem simples e clara para qualquer pessoa. Seja pessoa de igreja, seja pessoa fora de igreja, seja pessoa que está em outro mundo completamente diferente. O evangelho tem que ser bem simples de entendimento. Não simples ao ponto do evangelho se tornar uma coisa vulgar. Porque não existe o cara lá em cima. Para uma pessoa cheia de gíria, Deus é sempre Deus, não é o cara. O cara é o cara. É o cara da esquina, é o cara da turma, é o cara do campo de futebol. Mas e o lá de cima, que está aqui, que está lá, porque ele é onisciente, onipresente, ele é Deus. Nunca esqueça que ele é Deus. Vamos ler esse texto e eu quero conversar um pouco com os irmãos. Apocalipse 19, versículo 5 em diante. Está ali a bolsa do Cordeiro. Na hora que for passar uma imagem que eu pedi para o Carlos, aí eu vou pedir para apagar a luz para ficar bem clara essa imagem. E um trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, e todos os que temem, os pequenos, os grandes. Então viu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque chegou a hora da bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Quem que é a noiva do Cordeiro? Ela foi permitido vestir-se de quê? Linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então o anjo disse: escreva, muito feliz ou bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Irmãos, eu não canso de anunciar que Jesus está voltando. Não quero continuar sendo redundante, dizendo que todas as coisas estão convertendo e convergindo para a volta de Jesus. Hoje já se fala até numa única moeda mundial. Isso está correndo aí, né? A forma deles, o sistema. Ficar falando sobre a inteligência artificial também, a gente está aí envolvido com isso aí. Você abre lá o seu smartphone, procura alguma coisa e daqui a pouco já está caindo lá no seu Face, no seu Instagram, aquilo que você estava procurando. Parece até que a inteligência artificial é um semideus, né? Ela foi programada para isso. Você sabe que seu telefone ligado, alguém está ouvindo, alguém está percebendo você, a sua câmera do seu celular, a câmera do seu notebook está te vigiando. Você sabe muito bem que quando você vai digitar uma senha de banco, veja quem está atrás de você. Aí você olha a pessoa que está atrás. Não, vê atrás as câmeras que estão filmando você, está copiando a sua senha e assim por diante. Estamos sendo vigiados de todas as formas, de todas as maneiras. Estamos vigiados por esse sistema da inteligência artificial
somos vigiados pelo sistema político, socioeconômico, somos vigiados, principalmente nós cristãos. E principalmente os cristãos que estão buscando servir a Deus com alegria, de acordo com a palavra de Deus. Então, eu queria que você entendesse hoje que a mensagem desta manhã, ela tem que fazer parte da sua vida. Você não vem a um culto, a uma igreja, para satisfazer os seus egos, suas emoções, suas necessidades emocionais ou necessidades espirituais, não importa. Você vem só por um motivo, para adorar a Deus. E a palavra tem que estar em sintonia com a Bíblia. A palavra do pregador tem que estar em sintonia com a Bíblia. É muito fácil para a gente pegar textos isolados, para um pastor pegar, gente que eu falo, nós pastores, líderes religiosos, e fazer com que aquela palavra possa cativar o seu coração em detrimento a algo que futuramente eu quero que seja feito. Eu não sou assim, eu odeio ser isso, porque isso são os falsos que nós vamos falar ainda hoje. A palavra de Deus, ela tem que impactar a sua vida a voltar a andar com Deus e ser dependente de Deus. Tudo que Deus tinha de fazer pelo ser humano, ele já fez. Vamos lá para Romanos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão separados ou carecem da glória de Deus. Então, olha que interessante. Quando o homem pecou, ele perdeu tudo. Tudo que Deus tinha prometido. Tudo que Deus tinha prometido. Tudo que Deus já tinha planejado. Ele perdeu tudo. A Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim. E esse jardim era para o governo. Eu entendo que esse jardim era o tempo de treinamento do homem com Deus para governar todas as coisas de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. E ele colocou duas árvores no jardim. A árvore da vida, a árvore especial, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deixou uma ordem clara para Adão. Essa árvore você nem toca. Conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês tocarem nela, vocês morrerão. A astuta cilada do diabo, que continua até hoje, sem a árvore do conhecimento do mal, que ela foi revelada, a astúcia vinda de uma serpente, o diabo, enganou a Eva e Adão, que vocês conhecem muito bem, e Eva seduziu Adão, e Adão se entregou à sedução, comeu do fruto e fez com que eles abrissem os olhos para o conhecimento do bem e do mal. De acordo com o apóstolo Paulo, perderam a glória de Deus. As roupas que nós vestimos hoje são trapos de imundície, diz a palavra de Deus. Então, o primeiro conhecimento que nós devemos ter é que somos trapos de imundície. Voltando lá em Apocalipse. Somos trapos de imundície. A roupa que nós temos sem Deus é uma roupa que não tem graça nenhuma, é uma roupa recheada de pecado, de maldição. Então eu preciso ter esse conhecimento que antes de Cristo Jesus, a minha roupa era assim, trapo de imundície. Engraçado que hoje está na moda ficar rasgando roupa, né? Respeito. Só não respeito o valor, né? Paga uma nota para usar com uma roupa rasgada, mas tudo bem, eu respeito. Mas o que nós queremos mostrar não é isso, não. Uma roupa fedida. Se você deixar a sua roupa num cesto de roupa suja,
Um certo determinado de tempo, você já viu o cheiro que fica aquela roupa? Você lava, sai um caldo marrom daquela roupa. Só que quando você, antes de colocar aquela roupa no cesto, ou melhor, antes de tirar a roupa do cesto, você olha para ela e você não vê aquela sujeira toda. Só depois que você lava. Tem algumas pessoas andando até hoje com essa roupa suja, dizendo que é filho de Deus, dizendo que ama Deus, dizendo que crê em Deus, aceitando o sacrifício de Jesus, mas continua com trapo de imundície, sem a glória de Deus. E esse é um grande problema, porque quando nós lemos sobre a bodas do Cordeiro, voltando no texto original, ele começa dizendo para todo mundo se alegrar, os que temem ao Senhor, os servos do Senhor. Ele ouviu uma voz como a voz de multidão. Não sei se já foi. Quem foi aqui já em Cataratas de Foz do Iguaçu? Olha, fica de olho numa promoção e vá, porque é uma experiência fantástica. Principalmente se você for do lado da Argentina. Eu fui quando era solteiro. Depois voltei casado com meu irmão, mas ele foi só do lado do Brasil. Mas se você for do lado da Argentina, tem uma passarela linda, bem tenebrosa, mas linda, cheia de borboleta, dependendo da época que você vai andando assim com as borboletas voando assim, parado. É uma coisa linda. Mas está levando você para um lugar chamado Garganta do Diabo. É a queda mais profunda das cataratas que o homem chegou perto para ver e analisar. E quando você está ali, você está ouvindo aquele barulho das águas. Não tem como ser semelhante a esta voz das multidões, louvando a Deus. É uma coisa fantástica. E ele diz, então, vamos exaltar, vamos alegrar na glória do Senhor, porque chegou o quê? A bodas do Cordeiro. Quando vai surgir essa bodas do Cordeiro? Vamos lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Você sabe que são os T's, né? Depois de Colossenses, vem os T's. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, né? São os T's, para você fixar a mente. Capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Está dando para entender? Está dando para entender? Quem tem roupa suja não vai participar disso. Quem tem roupa velha não vai participar disso. A Bíblia diz que a única coisa que Jesus não revelou para os apóstolos foi o dia da sua volta. Porque só o Pai sabe o dia da volta. Só o Pai sabe quando o arcanjo deu o seu grito de vitória contra a morte completa na humanidade e o toque da trombeta da vitória, e que o Senhor virá nos ares levar a igreja dele. E quando eu penso em igreja, quando eu perguntei aqui, né? Somos nós, mas nós precisamos colocar isso no micro. Eu sou a igreja nessa hora. Eu não posso vestir uma roupa velha e colocar a roupa velha no Sandro, ou vice-versa, ou roupa nova minha ou roupa nova no Sandro. Cada um aqui está costurando a sua vestimenta para o encontro com o Senhor. E quando essa igreja tiver sua vestimenta preparada e o toque da trombeta ressoar, receberemos uma vestimenta linda e maravilhosa de linho fino, que diz a Bíblia, o que lemos aqui. A pergunta é: como que você está costurando a sua vestimenta? Como você está preparando a sua vestimenta para um encontro com o Senhor? Por isso que Romanos nos leva à consciência
de que somos trapos de imundícia, perdemos a glória de Deus, precisamos resgatar essa glória de Deus. E como resgatamos? Confessando Jesus como Senhor e Salvador. Mas a gente não pode julgar as pessoas, a gente pode ter uma percepção. Pelos frutos conhecereis, amando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. A gente percebe que aquela pessoa, irmão em Cristo, está andando com Deus. Sem isso, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Mas eu não sei como que vai ser, porque o apóstolo Paulo, ele dá uma pequena chance terrível, que são salvos pelo fogo. Eu não quero ser salvo pelo fogo, quero ser salvo pela graça. Não quero chegar lá chamuscado, quero chegar lá limpo, puro, santo, diante do trono da graça de Deus. No versículo 8 do texto que nós lemos de Apocalipse 19, diz lá sobre a vestimenta de atos de justiça. Vamos ser vestidos com atos de justiça. No mundo inteiro a igreja está se preparando. E aqui nós vamos então encaminhar para o entendimento sobre a revelação bíblica do retrato da noiva de Jesus. Amém? Então eu recebi uma roupa nova. Lá em Coríntios 5, né? Diz lá claramente, todos quanto, né? Confessaram a Jesus, receberam uma nova vida. São nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura que não pensa mais nas coisas velhas. Isso é o ideal. Isso deve ser o real também. Andar com roupas novas. Nova vida em Cristo Jesus. Isso deve ser para todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e obedeceram a palavra, passaram pelo batismo, que é o testemunho público de fé. É o testemunho. Batismo salva. O batismo nos dá autoridade espiritual, de que somos do Senhor. E outra coisa que o batismo traz, a revelação diante do mundo, que você está contra todo o sistema do mundo. Não é mais o sistema do mundo que governa a sua vida, mas é a vontade de Deus. Você pode estar dentro do sistema, porque Jesus não voltou, mas você não pode aceitar o que o sistema quer impor sobre a sua vida. Por exemplo, se amanhã o sistema obriga você a mentir, você vai mentir? Se o sistema obriga você a negar Jesus, você vai negar? Isso aconteceu com os apóstolos. Eles foram presos, todos eles. E diante dos líderes religiosos, que tinham autoridade sobre as pessoas, fala, vocês vão ter que negar esse Jesus, vão parar de falar desse Jesus. O que eles falaram? O apóstolo Pedro levantou e falou assim, nós não vamos nos calar. Importa agradar a Deus e não os homens. Nós não vamos parar de falar. Foram presos. E quando eles iam receber o castigo, que aconteceu? Eles já estavam lá no templo pregando o evangelho. O anjo já tinha tirado ele de lá. Irmãos, você acha que as coisas que estão na Bíblia são só da Bíblia? Por que Deus revela tantos mistérios na Bíblia, tantas revelações, tantas coisas que a gente não consegue entender? É para ficar tudo ali na Bíblia? Não, irmãos. Vai chegar o tempo que os fiéis vão viver tudo isso. Pode ter certeza. Você está preocupado demais com o mundo? Devia estar preocupado em andar com Deus, servir a Deus, amar a Deus de todo o coração. Porque vai chegar o dia que você não vai poder comprar nada se não tiver a marca da besta. Isso é real, irmãos. Isso não é ficção, não. E como é que Deus vai cuidar? Ele já tinha falado lá em Malaquias. Ainda que a figueira não brote, ainda que não tenha alimento no curral, ainda que todo mundo me abandone, o Senhor vai me sustentar, irmãos. Tem um exemplo de Elias. O Senhor que sustentou.
O Senhor guia os nossos passos, irmãos. Não é uma coisinha para hoje, para agora somente, não. Que você sabe que tem uma conta bancária, que tem um irmão ali que pode te ajudar, isso não. É dependência de Deus, completa. A partir de hoje, ou você anda na dependência de Deus, ou você não vai perceber a passagem do que Deus está fazendo aqui na terra, e que Ele já está fazendo. Vem minha memória, o Espírito Santo está aqui colocando no meu coração. Lembra do anjo da morte? Onde que está isso na Bíblia? E o anjo da morte passou. Em Êxodo, Deus disse: marca os umbrais com sangue, ou de um cordeiro, ou de uma pomba rola. Marca os umbrais. O anjo vai passar. E ele vai tirar a vida de todo o primogênito, desde os animais até as pessoas, que não tiver a marca do sangue. Não foi isso? Foi isso ou não? Quer dizer que se o egípcio marcasse a casa dele também, o anjo ia passar batido lá? Ia ou não? Ia. Não ia? Qual que é a marca que nós temos hoje? Do sangue de Jesus. Mas essa marca só tem a validade quem realmente confessou Jesus como Senhor e Salvador e está buscando viver uma vida na plenitude do Espírito. Porque as coisas estão passando, irmãos. As trombetas estão sendo tocadas. Está passando. E está achando que não está acontecendo nada. É inaceitável, irmãos. Aqui e em qualquer outra igreja, o dia do Senhor, a pessoa ficar vendo Fórmula 1, ficar sentada em casa, fazendo outras coisas, ou está passeando, não ir à igreja. É inaceitável você trombar com uma pessoa e não falar de Jesus para ela. Não dá mais. É como se o anjo estivesse passando e as pessoas estão assim, é mais um dia, não está acontecendo nada. Deus só revela a quem Ele quer. E quem Ele quer revelar? Aqueles que estão no selo do Espírito. Aqueles que procuram andar no Espírito. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, santa, porém, e sem defeito. Então, como é a vestimenta? Como é a vestimenta da igreja? Como deve ser a sua vestimenta? Sem mancha. Não pode ter marca de pecado nela. Não pode estar suja. Sem defeito. Certa vez eu comprei um tênis New Balance. Achei barato o tênis, comprei. E vou falar a loja. Porque se tiver, a gente resolveu meu problema. Foi aquela Buy Tênis. Fechou até. No lugar que eu comprei. Comprei o tênis. Primeira vez que eu usei o tênis, que eu fui convidado para passar um feriado no sítio de um amigo, o tênis soltou a sola toda. Eu exigi do tênis andar sem ser piso liso, andei em outros pisos, como pedra, essas coisas, soltou a sola toda. Até meu colega gozou e falou assim: isso aí é New Balance de Nova Serrana. Eu estava vestindo uma coisa, pensando que era uma coisa, era outra. Certa vez eu cheguei para meu filho e falei assim: ô filho, você está precisando de um tênis, vamos olhar uns tênis. Eu não estou com dinheiro, não, mas a gente tem que olhar. Eu sou sempre assim. Sempre vou olhando, 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 olhando. Aí eu falei: nossa, esse tênis tá bacana, tá barato. Ele falou assim: esse tênis é fake, pai.
Eu falei, como é que esse tênis é fake? Não é não. Como é que essa loja já vai vender tênis fake? Aí eu lembrei do New Balance lá atrás. Me mostra por que esse tênis é fake. Aí ele pegou o tênis, pegou um outro tênis, da mesma marca, falou, olha o acabamento desse tênis aqui, pai, na sola, olha, no calcanhar. O fake nunca consegue fazer igual ao original. Eu falei, puxa vida, na mesma loja tem um tênis da mesma marca, original, da mesma marca, um tênis fake, mentiroso. Meu irmão, quando chegar o momento do toque da trombeta, presta atenção. A sua roupa não pode ser fake. Tá entendendo? Você está até achando que vai dar olé, mas não vai dar olé no Senhor. Ah, eu tenho a marca. Ah, eu tenho Jesus. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Então, por que Jesus disse que muitos virão naquele dia dizendo: ah, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Ah, Senhor, em teu nome curamos. Ah, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O que foi a resposta de Jesus para eles? Não vos conheço, afastai de mim. Fake. É fake. Porque vocês não me deram de comer quando eu estava com fome, não me deram de beber quando eu estava com sede, não me visitaram quando eu estava aflito, desesperado. Mas quando a gente ia fazer isso? Quando alguém teve necessidade. Você virou o rosto. Aí você pode navegar até para ir para outro texto, Jesus, o bom samaritano. Então, irmãos, como eu estou preparando? Olha que interessante. Ele fala aqui no 27, mas se você for no 3, do mesmo capítulo, versículo 3, diz lá em diante, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza, leia bem devagar, irmãos, esse texto, sem pensar em ninguém, pensar só em você. Tá joia? Só em você, na sua roupa. Que a imoralidade sexual e toda impureza, avareza, não seja nem sequer mencionada entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo Jesus e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso ele diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você precisa se posicionar. É assim. Como que eu vou costurar a minha veste? Está aí, ó. O que é luz, o que é bom, o que é santo, o que agrada a Deus, o que faz com que Deus seja glorificado. Aquilo que não é, está fora. Até ficar sentado na roda rindo, está fora. Sai fora. É tudo do inferno para sujar a sua veste, para fazer você ficar preguiçoso com as coisas de Deus, para você desanimar de ler a palavra, para você perder a fé na sua tribulação, na sua luta. Não esqueça o testemunho que o Dom deu aqui. Já 2 vezes ele contou esse caso aqui.
que ele está tatuando uma moça e estava tocando música do estilo que ele gosta, não sei se na época era hip hop, cristão, e a menina falou assim, eu queria que você tirasse essa música, você se importa de tirar essa música e colocar outra? Ele falou assim, me importo. Lógico que eu me importo. Posicionamento, irmãos. Sou cristão. Quer dizer, se ela estivesse tocando uma música pornográfica, ela ia aceitar e o servo de Deus era obrigado a ficar ouvindo isso? Não é assim que funciona. Ó, Diego, eu quero comprar esse remédio aqui, mas sem nota, tá? Você me dá o desconto da nota que você não vai me dar, você não vai tirar, não vai pagar imposto. Não é assim não. Tem negócio nisso não. Não funciona assim. Não funciona assim. Aqui, ó, se o fulano ligar, fala que eu não estou não. Mas, ô chefe, como é que eu vou fazer isso? Não, você é meu subordinado, faz o que eu estou mandando. Faço não. O moço Nobilino contou um caso aqui que ele mexia com o turno e ele deu uma martelada no dedo e ele falou assim, graças a Deus. Aí o colega dele falou assim, o que é isso? Pensei que você ia xingar um palavrão. Ele falou, não, e tu dá graças. Nunca esqueci desse testemunho dele. Posicionamento, irmãos. Ou a roupa vai ser limpa ou vai ser trapo de imundície, que a gente viu. Você precisa escolher o melhor pano para vestir. E o melhor pano não cabe esses fios aqui, ó, que nós demos. Não cabe. Está fora. Irmãos, a palavra está sendo clara ou está sendo difícil? Está clara? Vamos para Isaías 61, chegando no meio para o final. Isaías 61. O tempo é terrível, né? Isaías 61, versículo 10. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra, meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com joias. Quando a Eva pecou, voltando lá, seduziu Adão e pecou, qual foi a primeira vestimenta que eles fizeram ali? Imediatamente? Folha de figueira. Vocês lembram de uma passagem que Jesus estava passando perto de uma figueira e foi comer figo e não tinha figo? Se tinha folha, tinha de ter figo, mas não tinha figo. O que Jesus fez? Amaldiçoou. Mas essa é uma outra mensagem que eu estou pedindo permissão ao meu amigo para copiar a mensagem dele e trazer para vocês. Ou passar aqui para vocês. Essa maldição está aqui, ó. Não é vestes de louvor, não é veste de atos de justiça, mas é veste de figueira. Simboliza pecado, podridão. Os olhos abriram e eles fizeram um cinturão de folhas de figueira. Lembra disso. Porque Jesus não é figueira. Jesus é a videira verdadeira. Amém? Amém? Nunca esqueça disso, irmãos. Isaías está dizendo que a veste que Deus nos deu, a veste que nós temos que vestir e usar, são vestes de justiça em obediência aos mandamentos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Está lá em João capítulo 15, 14. Vamos conferir? A gente tem que falar a palavra, tem que procurar a palavra. João 15, 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Qual é o que ele manda? Eu obedeço os meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Então você precisa vestir
o manto de justiça. Como que você vai obedecer a lei de Deus, da graça, não do passado, do Velho Testamento, mas da graça, sem estudar a palavra, sem ter intimidade com Deus? Quero dar só um parecer pequenininho. Tem gente vivendo ainda debaixo da lei, não está vivendo debaixo da graça. Tem gente que é levita, está debaixo da lei lá, obedecendo todas as leis. Se não me engano, são 613 leis. Partindo dos 10 mandamentos, ramificou em mais 613 leis. Por isso que Jesus bate lá nos fariseus e fala assim: vocês são hipócritas. Vocês não conseguem viver toda essa lei. Mas vocês ficam fatiando a lei e pegando as pessoas naquilo que interessa a vocês. Aí vem o Filho do Homem, você fala que anda com os bêbados, com as prostitutas, e que esse aí não é o Messias. Mas a graça alcançou essas pessoas. Veio para o seu, mas os seus não receberam. 1 João 11. João capítulo 1, versículo 11. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, versículo 12, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando estava lá a mulher para ser apedrejada, cadê o homem? Olha, ela adulterou sozinha? Não. Cadê o homem? A lei dizia que o homem deveria estar junto. Jesus então joga a lei de volta para eles, porque eles só viviam pela lei. Só viviam pela lei. Quando Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Então, se você quebra um ai da lei, um i da lei, quebrou a lei. Eles todos viviam com a lei quebrada, em pecado. Não julgaram nenhuma pedra. O que Jesus disse para aquela mulher? Vai o quê? Não peques mais. O que Deus falou hoje com a gente? Atos de justiça, obediência à palavra. Pare de pecar. Pare de andar com roupa suja, imunda. Porque no toque da trombeta não vai dar tempo de trocar de roupa. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. Devemos, todos nós, prepararmos para a volta de Jesus. Por isso que eu não gosto daquela igreja, que a igreja só fica ensinando a Bíblia, nunca fala como que Deus é bonzinho comigo, como que Deus prospera meu caminho, como eu posso ser mais vitorioso nos meus negócios, como eu posso ser uma pessoa melhor. Vai fazer curso de psicologia, vai fazer palestra, vai para essas palestras aí que trabalham com a emoção das pessoas. Jesus disse muito, muito, muito superior a tudo isso. Ele diz o seguinte: aquele que vem a mim eu nunca lançarei fora. É isso que Jesus disse. Ninguém vai arrebatar da minha mão. O problema está em não firmar os passos com o Senhor. E para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios 11, começando o versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz: tenho zelo por vocês, como o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura, um esposo que é Cristo. Então, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, sua mensagem... Meu irmão, eu tenho zelo da minha igreja, eu tenho zelo das minhas ovelhas. Eu aprendi com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, eu tenho zelo por vocês. Eu não quero que você tenha um encontro com o diabo, eu quero que você tenha um encontro com Cristo. Eu quero que você vá para a cidade santa. Eu tenho zelo. Tem temor de Deus para usar a palavra dele da forma errada, mentirosa, massageando o ego, falando um evangelho mentiroso, podre, que parece um sundae de morango ou de caramelo. É o câncer. Eu tenho medo, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, que o sopro do inferno der, quando começar a derramar as taças, se a igreja vai suportar. Quem vai suportar a perseguição? Quem vai suportar a grande tribulação?
Não vai ser esse evangelhozinho aí não, irmãos. É esse evangelho da Bíblia. É andar na santidade de Deus, no caminhar com Deus, enfrentando de frente os problemas, as lutas, sabendo que quando você sai daqui está cheio de demônio querendo destruir você, só que ele não pode destruir você, então ele arma cilada para você, ele te derruba, ele ataca o seu carro, faz bater, machuca você, mas não toca em você, porque você é do Senhor, amém? É isso aí, continuando. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas e se afastem da simplicidade e da pureza de Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam o Espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. O apóstolo estava vendo isso lá no passado, esses super pregadores aí. Irmãos, eu gosto muito daquele seriado Chosen, mas ele não é a Bíblia para você. Põe isso na sua cabeça. Ele é um seriado. Ele mostra um pouco da cultura. Ele mostra um pouco de uma situação que a gente não enxerga. E graças a Deus até hoje é Bíblia. É Bíblia. Quem não estuda a Bíblia não entende também o seriado, não, mesmo sendo crente. Vai ficar meio perdido. Agora vai ficar vendo 8ª temporada dos Reis. E vive aquele negócio lá, aquele lixo. A mídia, irmãos, nunca vai ser a favor do Evangelho. Põe isso na mente. Ela é contra o Evangelho. Ela é contra o Evangelho, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Até aquelas que são bem evangélicas e cristãs não conseguem manter uma palavra séria. Tem que dar uma saidinha e voltar para ver se não perde o público. Basta você ler a palavra e ver a sutileza. Né? Você já foi enganado pela sutileza? Eu já. Comprei um certo produto no supermercado, quando eu cheguei em casa, eu falei, nhaca que é essa que eu comprei? Porque tinha um detalhezinho lá que eu não tinha visto. Um detalhe. Eu não podia usar o produto por causa de um detalhe. Porque é sutileza. É sutileza. Aí outra vez eu vi lá. R$2. Falei, gente, esse negócio está muito barato. Eram os jovens que gostam desse negócio de cereal, né? De tablete cereal, esses negócios. Biscoito, eco, sei lá o quê. Que não tem nada, né? Aí eu comprei, falei, nossa, bacana, tá barato. Mordi e senti um gosto de isopor doido. Falei, não tem nada mesmo, não tem glúten, não tem açúcar, não tem nada, nada. Nem o gosto da fruta tinha, que era de morango. Me deram mó golpe, mó olé. Satanás faz isso. Mas aí é tarde, você já abriu o produto, você não pode ir lá trocar. Aí é tarde, meu irmão, não vai ter jeito de voltar, não. Tá bom? E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Simplesmente numa palavra. Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Olha como é que o apóstolo Paulo, antes da revelação de Apocalipse, né? Foi antes, né? Bem antes, né? Ele simplesmente cita, de certa forma, o que João teve de revelação de Deus. Versículo 11, 22:11. Continue injusto a fazer injustiça, continue imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Tenho zelo por vocês, que vocês não desviem do evangelho, mas busquem a santidade de Deus. Deus simplesmente está falando aqui com João, fechando a palavra dele, a revelação, uma palavra que ele já tinha dado, sabe para quem? Para Daniel. Daniel 11:12. Vamos lá em Daniel 12, é o último versículo.
Daniel, tem Ezequiel, Daniel. Capítulo 12, versículo 10. Mas vou ler o 9 para ficar um entendimento melhor. E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Olha, irmão, isso é tremendo, até para arrepiar. Nós estamos indo lá do último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, a revelação de Daniel. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua o quê? Impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Meu irmão, você está limpo? Limpe-se. Está sujo? Não quer limpar? Suje-se. É a revelação da palavra de Deus. Provas, lutas virão, e eu vejo tudo isso, a purificação do corpo de Cristo. Quem é firme vai ficar firme. Carlos, volta lá para a imagem primeira, por favor. Ou você dá um jeito de tirar essa roupa da sua vida, e a outra, por favor. Ou dá um jeito de andar de roupa limpa, pura, imaculada diante de Deus. Meu irmão, não tem santidade na força, tá? Não vou fazer isso. Tinha um colega no seminário que fez um propósito de Deus. Deus, se eu fizer isso, eu quebro a minha perna. Foi, o cara vai andar aleijado. Deus é misericordioso que não quebrou a perna dele. Coisa de tolo que ele fez. Porque ninguém consegue ser santo por vontade própria. A nossa santidade está em aproximar de Deus e conhecer a Deus e seguir a Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, mais você anda com Deus, mais você se arrepende, menos de você e mais de Deus, você vai começar a viver a santidade. Você não vai querer ter vida sexual e moral. Você não vai querer ter boca suja. Você não vai querer ser avarento. Você não vai querer enganar as pessoas. Você não vai ter ira. Você não vai ter perseguir as pessoas, mentir a respeito. Não. Por quê? Porque não cabe na luz. Deus é a nossa luz. E Ele quer que eu e você sejamos luz do mundo. Amém? Vamos orar? A bodas do Cordeiro, Jesus está voltando. Como está a sua vestimenta? Você está misturando essa roupa linda e por baixo usando uma camiseta suja? Talvez para as pessoas você está andando numa limpeza maravilhosa, mas você sabe que você está sujo. Precisa você limpar dessa sujeira. E Deus quer que você faça isso. E quer hoje, não quer amanhã, não. Eu não vou pedir para você ficar em pé ou levantar a mão. Eu só vou pedir que você confesse a Jesus. No seu lugar, fala: Deus, eu quero roupa limpa. Eu não quero andar com trapo de imundície na minha vida. Não quero ter inveja, não quero ter fofoca. Eu não quero ser uma pessoa negativa, ver tudo errado, copo vazio. Senhor, eu quero que a Bíblia diz que o Senhor tem para mim. O Senhor tem a glória do Senhor para mim. O Senhor tem atos de justiça na minha vida. É a roupa limpa diante do Senhor. Então, ora a Deus e fale com Deus isso. E aí, no seu casamento, no seu namoro, vai ser limpo. Sua esposa não fica fiscalizando seus olhos quando você sai na rua, não. E nem você fica fiscalizando a sua esposa. É questão de confiança, porque o seu esposo vê você uma mulher santa e ela vê você um sacerdote. Viva como tal. Você que namora, viva como tal. Pureza no coração. Você que pretende, né? Namorar, casar, viva como
uma pessoa santa servindo a Deus. Viveu como um rapaz santo servindo a Deus. Afasta do mal. Não deixa o diabo te jogar a ciranda dele e a rede dele. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, o Senhor me deu condição de falar até aqui agora. Mesmo sentindo mal, o Senhor me trouxe para falar a palavra do Senhor, porque era para hoje. Urgente. O povo que está aqui hoje. O povo que está ouvindo o Senhor hoje. Agora. Perdoa os nossos pecados. O Senhor nos leve na cruz. Ensina-nos a carregarmos a cruz. Com roupa limpa. Limpa. Linho fino. Atos de justiça. Nós não temos mais roupa de figueira, Pai. Porque o Senhor nos perdoou, nos salvou, nos redimiu e fez novas todas as coisas. Ajuda-nos a permanecermos com a roupa limpa diante do Senhor e diante dos homens. No nome de Jesus, ó Pai. Se alguém que está aqui hoje que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, ore comigo aí no seu lugar dizendo: perdoa-me, Senhor. Estou cansado de ouvir que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Mas hoje eu confesso com a minha boca, peço perdão do meu pecado e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Me batizo com o Espírito Santo e me sela agora em nome de Jesus. Amém.